Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, Série B, segunda rodada, e já tem time com sinal amarelo? Porra, já? O Ceará jogou em casa, sem torcida, para lembrar, foi no estádio Presidente Vargas. Ah, você não sabe por que o Ceará está sem torcida? Daqui a pouco eu vou explicar, só para te lembrar, caso você tenha esquecido. Ceará jogou em casa, mando de campo, Presidente Vargas. Não foi no Castelão, já que não ia ter torcida, não precisava ser no Castelão. No gramado já está bem, então deixa o gramado descansar. Jogou contra o Guarani. O Guarani que venceu na primeira rodada e o Ceará perdeu na primeira rodada. Se enfrentaram e o Vozão perdeu de novo. Só que agora perde por 3-0 para o Guarani. Guarani, campeão de 78, Guarani, aonde saíram grandes jogadores. Eu, da minha época, eu vou falar dois, tá? Teve mais, mas eu vou falar dois. Centroavante Careca, que depois fez história no Napoli com Dieguito Armando Maradona. Tivemos o Neto, craque Neto, polêmico Neto aí da Band, polêmico, mas com a bola no pé, o Neto jogava a bola, tinha muita qualidade, né, jogando bola. Isso para me falar dois, porque tem muita gente no meio de campo, no ataque, Zenon, ou seja, tem muita gente que saiu do Guarani, do Bugre, que na minha época, quando eu era mais novinho, o Bugre tinha uma força muito maior, né, do que tem hoje. O Guarani parece que foram destruindo o patrimônio histórico que é o Guarani, né, passou por maus bocados, mas inicia bem essa Série B de 2023. E o Ceará começa bem mal essa Série B 2023. Então, Vozão 0, Bugre 3, e é sobre isso que a gente vai falar nesse momento. Então, peço a você, meu amigo torcedor do Vozão, que deve estar triste, puto da vida, com uma certa preocupação. E você, meu amigo torcedor do Bugre, que está ali, tranquilo, na liderança, né? Tá aí a liderança da Série B. Então peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Beleza? Então vamos lá, galera. Explicar primeiro a torcida do Ceará. É óbvio que a torcida do Ceará sabe o porquê da punição. Porque a punição é por causa da torcida do Ceará. Toda a torcida do Ceará? Não. Foi um pedaço da torcida do Ceará. Porra, mas foi mando de campo do Ceará. Invasão da torcida do Ceará em campo. Porra, irmão. Jogar contra o time ajudou em que ter invadido o campo? Ajudou em que ter invadido o campo? Só atrapalha. Mas eu sei que pensar de vez em quando para alguns é difícil, né, cara? Pensar para alguns é difícil.
Aí parte da torcida do Ceará faz cagada, faz merda, e agora o clube está pagando. E pode pagar muito caro o Ceará. O Ceará teve a punição aí de multa, o caralho. Além de tudo isso, perda de ingressos. Perda de ingressos. Que eu estava dando uma olhada, lembrando. Perda de ingressos. Quando jogar fora, tem um período aí que parece que o Ceará não vai ganhar ingressos quando jogar fora. E quando jogar em casa, tomou uma punição de 8 jogos. Cumpriu 2 jogos ano passado e agora tem que cumprir 6. Ou seja, como o jogo é ida e volta, jogou uma fora, joga uma dentro. Isso vai até a 12ª rodada, irmão. Jogou em casa agora, sem torcida. Aí vai jogar uma fora, quando voltar para jogar em casa, sem torcida de novo. Só aí já dá 12 rodadas. Aí na 13ª, na 14ª rodada, o Ceará vai ter torcida em casa. Como será que vai estar o Ceará na 14ª rodada? Jogando contra a torcida, mas antes sim a torcida. Torcida faz falta sim, irmão. A torcida dá ânimo pro time. A torcida atrapalha? Atrapalha como atrapalhou. E por isso que o Ceará está sem torcida. Porque a torcida também atrapalha, como atrapalhou. Mas a torcida também ajuda pra cacete a acordar o time, manter o time o tempo inteiro ligado. Não adianta só o treinador ficar gritando. A torcida tem que estar ali do lado, a festa, porra, o ar, tudo ajuda na empolgação do jogador. Não é que o jogador não vai entrar empolgado se não tiver a torcida, mas com a torcida é melhor. Então, o Ceará tomou essa punição e começa pagando caro. Perde em casa de 3-0 para o Guarani. O jogo. Parceiro, o primeiro tempo triste, de chorar o que o Ceará fez. O Guarani jogou com muita tranquilidade. Coletivamente, o Guarani deu um banho no Ceará. Coletivamente, o Guarani deu um banho no Ceará. Com muita facilidade. Cara, eu vou te dizer um lance do primeiro tempo que vai definir bem como estava o Ceará no primeiro tempo. O Guarani foi bater um lateral. Nenhum jogador do Guarani estava marcado. Nenhum. O jogador do Guarani recebe a bola do lateral sozinho. Não tinha um jogador do Ceará marcando o jogador do Guarani. Ele bateu o lateral sem ninguém marcar. Quando o Ceará bateu o lateral, o jogador do Guarani estava marcando. Estava sempre o jogador do Ceará marcando. Ou seja, o primeiro tempo foi de chorar, irmão. De chorar. Uma lentidão monstruosa. Alguns jogadores que são titulares no banco de reserva, né? Cara. Bom. Eu, infelizmente, amigos torcedores do Ceará, infelizmente eu não vi o jogo do Ceará pela Copa do Nordeste contra o Sport, afinal, eu não pude ver, eu estava trabalhando. E mesmo que eu visse depois, não ia dar tempo de eu gravar, porque onde eu estava, no meu trabalho, é difícil eu gravar, é muito, muito difícil. Então, eu não sei nem como é que o Ceará jogou, como é que o Ceará se comportou perante o Sport. Sei do resultado, óbvio, né, que acabou vencendo. Mas a final da Copa do Nordeste é só dia 3 de maio. A final da Copa do Nordeste não é agora. Então quer dizer que os jogadores já estão cansados e tem que poupar? Cara, é complicado, né? É complicado. Lógico, tem alguns jogadores aí chegando, né? O Nicolas, centroavante, tá chegando aí. O Eric Pulga, jogando ali pelo lado, até que não foi tão ruim. Mas eu sei que é uma
uma realidade hoje do futebol brasileiro, o cara jogar aberto pelo lado com a perna invertida. Isso aí, agora me fugiu o nome do jogador holandês, né? Carequinha, agora me fugiu o nome dele. Fazia isso muito bem, acho que foi um dos primeiros aí, desses tempos modernos, a fazer isso e se contabilizou muito fazendo isso. Acho que o Ribéry, acho que era Ribéry, né? Não é Ribéry, não. É um outro. Agora me fugiu o nome dele aqui. Fazia muito bem e fez muitos gols assim, né? Sei que é uma tendência, mas, cara, vamos lá. Você botar 2 centroavantes no segundo tempo e não inverter os caras ir para a linha de fundo, para cruzar da linha de fundo para trás, você facilita a zaga, porra. Então, para que você bota 2 centroavantes? Para o cara cortar para dentro, para cruzar a bola fazendo assim? Porra, a bola tem que fazer o contrário, para ele cabecear de frente, pô. Não o contrário, para ele ter que virar o corpo, pô. Isso aí é basilar, pô. Isso aí é primário, pô. Então, o primeiro tempo, cara, o Guarani faz um gol com 10 minutos, depois faz um outro gol com tranquilidade aos 25 minutos, muito tranquilo, dava um ataque, 2, eu acho que o Guarani deu uns 2 ou 3 ataques em direção assim, um gol mesmo, no primeiro tempo, fez 2 gols, criou mais uma ou outra oportunidade, mas o Ceará também não fez nada. Nada. Dizer que não fez nada, eu acho que dos 25 minutos para lá, 25, 30 minutos do primeiro tempo para lá, eu acho que o Ceará deu até uma equilibrada ali no jogo, foi um pouco mais para frente, criou alguma situação aí mais desconfortável para o time do Guarani, mas coletivamente o time do Ceará muito bagunçado, muito desencaixado, momentos até que a impressão que dava que o time do Guarani, o time do Ceará já estava cansado, um time sem vibração, essa é a verdade, e o time do Guarani muito mais pilhado, muito mais vibrante, correndo atrás da bola, ou seja, então, animamente, com a vontade, né? O coletivo do Guarani no primeiro tempo foi muito superior ao do Ceará. O Ceará, a impressão que dava de vez em quando, estava faltando vontade. Tinha jogador andando em campo. A zaga perdendo bolas bobas. Ou seja, foi do 2-0. E eu acho que se o Guarani forçasse mais, o desastre poderia ter sido pior. Então, primeiro tempo triste do Ceará. Triste. O Guarani, não é dele. Vai para o segundo tempo, o Ceará melhora, entra com mais vontade, equilibra o jogo, até controla mais o jogo, manda no jogo e cria pelo menos umas 3 ou 4 situações que poderia ter entrado gol. Teve 2 ou 3, se não estiver enganado, 2 grandes defesas do goleiro na pequena área. Teve embola ali dentro da área, chuta pra cá, chuta pra lá, o goleiro defende, chuta de novo, ele defende, ou seja, o goleiro do Guarani no segundo tempo fez umas 2 ou 3 grandes defesas na pequena área com o cara chutando bem próximo dele. Teve um gol anulado que o Nicolas estava realmente impedido, teve um outro cruzamento que faltou altura pro jogador do Ceará, ou seja, o Ceará criou oportunidades no segundo tempo. E pela quantidade de oportunidades, o Ceará poderia ter até empatado o jogo. O Guarani estava mais no segundo tempo jogando pelo resultado. E o Ceará foi para dentro, mas o Ceará não foi efetivo. Faltou efetividade ao Ceará. Botou 2 centroavantes, como eu falei, o Nicolas e o Luvanor, 2 jogadores abertos, mas 2 jogadores abertos com a perna invertida. Porra, botava os caras abertos para abrir o campo, porra. Para abrir o campo e para cruzar da linha de fundo para trás. Mas olha só, para você entender
Quando você cruza da linha de fundo para trás, geralmente, tá vendo o gol aqui atrás? Geralmente, a bola faz um pêndulo saindo do gol para fora da grande área. Ele cruza, a bola faz isso. Correto? Na verdade, eu vou fazer até com essa mão. Na verdade, ele tem que fazer assim, ó. Eu estou entrando, não dá. Tu cruza com a perna correta, do lado direito com a perna direita, então ele vai fazendo. Na verdade, porra, tá tentando me enrolar aqui, eu tô olhando pra tela, tá dando uma merda do cacete. Ele faz assim, ó. Ele faz assim. Ele sai do gol, ó. Ele sai do gol. Ele sai da trave. Quando você cruza com a perna invertida, a bola vai em direção ao gol. Só que quando a bola vai em direção ao gol, né? Quem tá de frente é o zagueiro. O centroavante está de lado. Mas quando você cruza da linha de fundo, o centroavante fica de frente e o zagueiro que fica de lado. Então, o cruzamento pelas pontas é muito mais perigoso para o zagueiro e muito mais fácil para o centroavante, porque ele está de frente. Ele vem de frente para a bola. Quando faz com a perna invertida, quem está de frente, quem ataca a bola de frente é o zagueiro. Quem fica de lado é o centroavante. O Ceará acabou jogando num esquema no segundo tempo, quando fez as mudanças, num 4-2-4, né? Pressionou, jogou melhor, poderia ter feito gol, mas não foi efetivo. E no final do jogo, ainda teve um jogador expulso, o zagueiro, que ele fica nítido, a torcida do Ceará pode não concordar, mas fica nítido que ele percebe a aproximação e abre o braço. Ele percebe a aproximação e abre o braço. Pô, cara, ele pega na lata do cara, pô. Foi lá e foi expulso. E aí no finalzinho, uma jogada rápida, 2 jogadores do Guarani, tinham 2 jogadores do Guarani contra os 4 do Ceará. O cara consegue passar pelo meio, toca pro lado, o cara leva para dentro da área, chuta e mete o terceiro gol. Ou seja, a efetividade do Guarani foi monstruosa. A efetividade do Guarani foi monstruosa. O Guarani chutou 4, 5 vezes em direção ao gol. Então 3, pô. O Ceará chutou 22 vezes. Mas sabe quantas vezes o Ceará chutou efetivamente em direção ao gol? 3. 3 ou 4. Então, o que o Guarani teve de efetividade, o que o Guarani teve de coletividade, faltou o Ceará. Então, o Ceará não empatou esse jogo e não ganhou, porque coletivamente foi mal. Na minha opinião, a intenção do treinador foi boa, mas ele tinha que mudar os caras de lado, o cruzamento vindo da linha de fundo, que ia facilitar os centroavantes. Então, coletivamente o Ceará não foi bem. As substituições, o pensamento do treinador do Ceará foi correto, mas ele tinha que ter mudado os jogadores de ponta pelo lado de campo para colocar para fazer jogadas de fundo. Isso não foi feito, então isso atrapalhou um pouco. E efetividade, o Ceará foi muito mal na efetividade. Chutou muitas bolas de qualquer maneira, pelo desespero. Então pagou pela falta de efetividade, pagou pela falta de coletividade e pagou, na minha opinião, também, porque a estratégia foi até boa, mas faltou jogada de linha de fundo. Abrir a defesa do Guarani. Quando você joga com a perna invertida, a defesa do time adversário não abre. Ela se junta mais. Porque sabe que o cara só sabe cortar para dentro. E o Guarani foi muito mais efetivo. Fez um jogaço o Guarani? Não fez um jogaço. Mas fez um jogo competitivo, muito coletivo e muito certinho. Por isso venceu o jogo de 3-0. Placar de 3-0 foi muito para o que foi o jogo? Acho até o placar de 3-0 um pouco exagerado, porque o segundo tempo foi muito equilibrado. Mas no primeiro tempo, o Ceará estava de chorar. Irmão,
o Ceará acabou perdendo o mesmo jogo por causa do primeiro tempo muito horroroso. Porque se de repente se termina o primeiro tempo 0-0, o Ceará a gente poderia ter conseguido algo melhor, até quem sabe uma vitória. Mas, irmão, foi de chorar o primeiro tempo. Com isso, o Guarani está ali na liderança do Brasileirão com 6 pontos, 2 vitórias, saldo de gol 6. Só para lembrar, Guarani, Criciúma e Botafogo, que venceram na primeira rodada, também vencem na segunda rodada. E ao contrário, o Ceará, Ponte Preta e Juventude, que perderam na primeira rodada, também perdem na segunda rodada. E mais, o Ceará é o lanterna da Série B. 0 de ponto e com saldo -5. E tem mais 5 jogos em casa sem torcida. Abre o teu olho. Essa é a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.